Olá, queridos. Aqui é a Maria Cristina, né, do canal Consciência Jurídica, e é com muita alegria que novamente eu volto aqui e dessa vez para compartilhar com vocês um novo quadro, né, que o nosso canal vai começar a compartilhar, que é sobre o direito imobiliário. Como advogada, né, que atua na área extrajudicial, na área consultiva e na área, né, digamos assim, sistêmica, né? Eu resolvi agregar à minha advocacia agora também conteúdos do direito imobiliário. E por quê? Porque eu entendo que a atuação imobiliária ela é fundamental para a vida humana e assim como trata-se de um mercado rico, né, que guarnece, abarca vários atores que compõem esse mercado. E aí eu falo dos corretores de imóveis, eu falo dos avaliadores, dos administradores, enfim, daqueles que tratam da questão ligada à comunicação, né, para auxílio, né, desses atores na compra e venda, no arrendamento, enfim, no aluguel de temporada, no time share, enfim, são várias as frentes e a advocacia imobiliária não ficaria de fora disso, ao contrário, é uma parte até muito fundamental porque nós tratamos, né, digamos assim, de maneira sistêmica, da parte documental, da segurança jurídica que cabe né, para que haja uma boa finalização de qualquer negócio jurídico voltado para essa temática, para essa área. Só para, né, compartilhar com vocês, eu costumo lembrar que existem situações na nossa vida que são fundamentais, essenciais mesmo. E aí, o ato de nos alimentarmos, de nos vestirmos e de morarmos. Deu para perceber isso? E claro, para não dizer, né, da presença de Deus nas nossas vidas, né, da compreensão de Deus, que é, antes, acima de tudo, né, o mais essencial dos saberes, né, do conhecimento e do relacionamento. Mas, pensando nessas necessidades básicas e materiais, o residir, o morar, seja pela via da locação, seja pela via, né, do comodato, seja pela via da compra e venda, consiste numa atuação importantíssima na nossa vida, para todos nós humanos, e aquele profissional que se coloque, né, no caminho de nos ajudar, né, de nos, digamos, proporcionar a segurança jurídica necessária para que nós façamos um bom negócio, ele se torna fundamental. Então, qual seria hoje, né, o objeto do nosso vídeo? Compartilhar algumas dicas, né, para os atores que, né, de maneira geral, atuam aí no campo imobiliário, assim como os advogados, que é o meu caso. Então, eu vou falar para todos? Não, nesse momento não vai ter como. E eu escolhi falar para os corretores de imóveis nesse momento. Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês o meu respeito, a minha solidariedade em compreender que vocês são bravos guerreiros que se colocam, né, diante de um mundo de muitos desafios e necessidades. E a principal necessidade que eu atribuo ao corretor de imóveis é que ele seja alguém estudioso. Sim, o estudo deve ser contínuo, porque o curso hoje, atualmente, de formação de corretores, né, de imóveis, ele é um curso técnico, é um curso assim que traz as balizas mínimas necessárias, mas que não consegue, digamos assim, dar conta das várias nuances, dos vários desafios que o corretor normalmente encontra pelo caminho, né, que dista entre digamos, ser procurado por um cliente para a escolha, né, ou mesmo a oferta de um imóvel e a finalização desse negócio jurídico com o registro desse imóvel, no caso de tratarmos, por exemplo, de uma compra e venda. Então, muitas situações podem acontecer nesse caminho, e aí é que se coloca, né, a necessidade desse estudo continuado, né? Ou seja, acabou o curso, você na verdade, só subiu o primeiro degrau que vai te habilitar para que você possa efetivamente se tornar um corretor de imóveis que possa ter não só orgulho da carreira, no sentido assim propriamente dito, né, de que você agora tem uma formação, mas que você possa ter ganhos compatíveis e o mais importante de tudo, não ter dor de cabeças na realização desse negócio.
E aí, quando a gente fala em ganhos compatíveis, esses ganhos compatíveis, eles também acontecem de maneira processual. E eu vou explicar como. Você não vai, de uma hora para outra, se tornar uma pessoa bem-sucedida financeiramente. A menos que você já tenha, herde um negócio, né, uma imobiliária, enfim, uma administração de imóveis já bem-sucedida e você entra ali só como alguém que, né, digamos assim, pegou já o fluxo em andamento. Aí é mais fácil, é mais simples. Mas essa fala, ela se direciona àquela pessoa, aquele corretor, aquele ser que está pensando numa carreira solo no primeiro momento, que não sabe bem como fazer. Então, eu imagino que para você, para mim, para todos, há uma base. A base é o estudo, a base é o conhecimento. Mesmo você que tenha herdado, né, digamos, da família, herdado, né, já um negócio pronto, você tem que ter conhecimento, senão você não vai conseguir se sustentar, pelo menos assim, de uma maneira legítima nesse meio, nesse fluxo. Entende o que eu quero dizer? Você pode pedir que o seu amigo, o seu parceiro de negócio, de trabalho, te auxilie aqui ou ali, mas você tem que ter o seu próprio vocabulário, o seu próprio meio de expressar um saber e tornar-se convincente, né? Persuasivo no sentido positivo, de gerar realmente um resultado para aquele cliente, para aquela pessoa que te procure e confie em você. Gostaria também que, ao pensarmos nesse assunto, você sempre lembrasse de que essa atuação no campo imobiliário ela é riquíssima. E riquíssima em que sentido? Primeiro, em você perceber o valor que é, né, ajudar alguém a realizar um negócio deste nível. Seja até mesmo, né, um investidor, o seu cliente, não importa. Você está ajudando a realizar um investimento de monta, porque a compra de um imóvel, a venda de um imóvel, né, o arrendamento de um imóvel, um aluguel por temporada, uma locação, não importa. E principalmente se essa finalidade visar atingir a aquisição da casa própria, da locação para moradia própria, enfim. Isso traz consigo uma riqueza que compreende não só a questão financeira, mas a questão emocional, a questão espiritual do ser, porque nós somos seres, né? Não só materialmente concebidos, mas espiritualmente, emocionalmente concebidos. Então, eu acho que o bom profissional, aliás, eu tenho certeza, ele tem que abranger esse ser em todas essas vertentes. Ele tem que ser alguém que olhe e veja, que ouça e escute, que vá além, que realmente possa ir além. Mas voltando agora para a parte técnica, sendo você essa pessoa que tem essa sensibilidade, essa capacidade de verdadeiramente estar com o outro, ouvi-lo e entender o que ele quer e traduzir isso através de um resultado, você já vai sair na frente, certamente, né? Já vai causar uma boa impressão, já vai causar uma confiança que tem que ser justificada pelo resultado, certo? Ou pelos resultados, né? Se você começar a ser procurado em outros negócios, né? Se você começar a ser indicado, e eu acredito que você agindo assim, você vai conseguir esse caminho. Agora vamos voltar, vamos lá. Desafio número 1, conhecimento. Conhecimento para quê? Para você saber o passo a passo desse processo até que nós cheguemos no último ato de entrega desse resultado, e resultado esse com segurança jurídica, resultado esse com, digamos assim, com alegria, né, gerada por saber que você está diante, pelo cliente entender que ele está diante de um profissional sério, um profissional no qual ele possa confiar e, mais importante, até indicar. Sim, porque eu também costumo pensar que, no primeiro momento, o corretor de imóveis, ele vai ser aquele profissional que no início da sua carreira, ele vai começar a distribuir cartões, sejam físicos, sejam digitais, ele vai começar a conversar com a dizer para a família, para os amigos que agora ele tem uma carreira diferente, ou a primeira mesmo carreira, se ele for jovem, que estiver começando. Mas o fato é que, a depender de como ele escolhe atuar nesse mercado, daqui a um tempo ele vai começar a ser procurado. Ou seja, eu só confio no fulano de tal, procura, ou na fulana de tal. É uma corretora, é um corretor que realmente nos traz assim uma segurança. Uma segurança na sua atuação, porque se o negócio for bom, ela vai dizer que mesmo gostando do imóvel, que eu não fecho aquele negócio, porque a documentação ela não está boa. Ou então,
Sim, dá jeito de fechar aquele negócio, a documentação pode ser resolvida, mas vai ficar cara. É o exemplo que eu estou trazendo, tá, gente? E aí, nesse sentido, qual é o alerta que eu gostaria de fazer? Num primeiro momento, se você ainda não tem a experiência e não teve tempo ainda de obter o conhecimento necessário, realize parcerias, boas parcerias. Por exemplo, uma boa parceria é com o advogado do ramo imobiliário. Eu, essa que vos fala. Ah, eu estou puxando o braço para minha sardinha? Também, claro. Eu não posso ser demagoga, mas eu quero que vocês entendam, tá? Que a minha verdade, antes e acima de tudo, é compartilhar conhecimento. Aquilo que eu mais ambiciono e que eu mais gosto, mais valorizo na vida é compartilhar conhecimento. É claro que através desse compartilhamento, né, frutos positivos vêm, é natural, porque quando você cria um fluxo de bem, né, digamos assim, de compartilhar, de ser generoso, né, e isso de alguma maneira vão abrindo portais que vão nos trazendo também de volta, né, a força desse mesmo bem. E aí nós até temos uma lei natural de Deus, né, que é a lei da causa e do efeito, da correspondência, né, tantas leis da semeadura, mas assim, o fato é que a realização de parcerias com profissionais da área, né? Por exemplo, você é um corretor de imóveis, mas que não entende muito bem ainda de avaliação. E a avaliação de imóveis é um conhecimento específico, inclusive tem um órgão que né, que você tem que se registrar como avaliador, e nem todos os corretores têm essa visão ampliada. Então, por que não ter um avaliador que seja seu parceiro também? E aí ganham todos, porque o avaliador ganha com laudo, se for necessário a realização de um laudo, ganha você como corretor, digamos assim, se assegurar nesse processo todo de fazer uma boa avaliação, mas possa ser que você já seja tarimbado no mercado e aí esse vídeo não é para você. Aí, tarimbado, ele sabe avaliar, ele sabe, enfim, fazer um pitã, ele sabe resolver todo esse processo, né, passo a passo, e no final ele entrega um bom resultado. E você tem a minha admiração. Mas falando para esse ainda que está no início, eu acho que a celebração de parcerias é fundamental. E aí, gente, o que eu vou dizer a vocês, assim, com muita honestidade, com muita sinceridade, como é o meu natural, né? Como profissional do ramo do direito. Isso é uma obrigação para todos os profissionais, mas com muito mais razão para aquele que vai lidar com o regramento jurídico. O que eu diria a vocês? Eu sou uma advogada que atua com direito registral e notarial, isso fruto de uma formação. Que formação é a minha? Eu sou mestre em relações econômicas, né? E é um curso que me deu uma abertura, uma visão muito ampliada do mercado como um todo, e tratar do mundo imobiliário é tratar das relações econômicas, uma das bases mais fortes da economia do nosso país, certo? Esse mercado imobiliário, ele gera muita riqueza, muita transmissão de riqueza. Mas eu não me contentei só com esse saber. Eu entendia que eu tinha que especificar ainda mais esse saber. Então eu fui fazer uma especialização em direito notarial e registral, que me abriu um outro leque para eu poder lidar com o quê? Com documentação imobiliária de maneira específica. Gente, é um mundo específico. Então, você não pode achar que porque você fez um curso de 6 meses, que esse curso ele vai te dar toda a amplitude necessária para você lidar com muitas nuances ligadas a esse mundo. Então, o que eu diria? Você, corretor de imóveis, que acabou de se formar, que acabou de, digamos assim, de pegar o seu Cresce, né? A sua carteirinha lá no Cresce, parabéns. Mas saiba que você terá que ter muito cuidado na atuação. Hoje nós vivemos num cenário que muitas pessoas noticiam criam muitas necessidades. Que eu tenho que saber marketing digital, que eu tenho que começar logo a anunciar, que eu tenho que começar logo digamos assim, dar visibilidade aos imóveis que eu quero vender e tal. Sim, isso é um fato, é verdade, mas antes você precisa ter a segurança de como atuar nesse processo longo, né? Eu digo longo e delicado e desafiador, que né, atuar com segurança jurídica no que você se propõe a fazer.
né, dentro dessas vastas possibilidades que o mercado nos gera. Então, assim, hoje eu estou trazendo um vídeo inicial, um vídeo alerta. No próximo vídeo a gente vai tratar, por exemplo, dessa fase inicial de visita, né, ao imóvel. O que o corretor tem que fazer para ele se precaver, né? Por exemplo, a questão da ficha de visita, não é, horário, mensagens por WhatsApp, que ele tem que se assegurar, falar com quem, né, vai recebê-lo no imóvel, no caso de uma compra e venda, né, de uma oferta de um imóvel para venda. As mensagens, como você deve se posicionar em relação às mensagens para gerar um posicionamento na sua atuação. E aí um risco que eu advirto também, quando o corretor trabalha sem exclusividade, é comum que esse vendedor também esteja, né, deixando outros corretores entrarem no imóvel. E quem é que vai vender esse imóvel? Possa ser que seja alguém que seja um cliente que tenha sido levado por você e vá depois sozinho, procure o vendedor e faça negócio com ele, né, sem que você participe, consequentemente, sem que você, né, seja pago na sua justa comissão. E aí, como fica? Vou deixar esse assunto para o próximo vídeo, mas o fato é que eu estou muito feliz por compartilhar conhecimento, principalmente com os iniciantes, porque os mais gabaritados, né, certamente já sabem disso e até podem me ensinar, né, com as suas experiências, porque cada um é respeitosamente considerado na sua área e tem coisas que eu não sei do ramo imobiliário, assim, nessa arte da venda, mas sei, domino no meu campo, que é o jurídico e na parte documental. Então a gente troca, né? A gente troca informações e tudo com muita humildade. Eu acho que a humildade, a simplicidade e o desejo de realizar o bem é que vai nos motivar e nos mover, né, a caminhos mais promissores. Então, meus queridos, o vídeo de hoje era para compartilhar essa alegria que eu tenho de estar com vocês. E tem uma novidade também. Olha, eu vou ver se consigo uma entrevista com o presidente do sindicato de imóveis, né, do município do Rio de Janeiro, o Dr. Mauro Pimentel. E se eu conseguir, vai ser muito bom, porque ele é um homem muito experiente, inclusive também é um docente, é um professor na área de administração de imóveis, é um corretor muito experiente e também na área de avaliação de imóveis. Então vai ser um vídeo que vai nos agregar muitos valores, tá? E contem comigo no que vocês precisarem como advogada desse ramo, como uma parceira de vocês, tá? Excelente dia, excelente semana, excelente vida pra gente. E principalmente a profissional, né? Até lá!